Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui, a pasta jurídica do Sinasef, juntamente com o escritório de assessoria jurídica, representado pelo advogado Valmir, e nós vamos nessa primeira live, que a gente espera que seja a primeira, tratar de uns temas específicos que representam um ataque significativo do governo ultraliberal aos trabalhadores da educação. Inicialmente, a gente vai falar do Decreto 10.185, de dezembro de 2019, que trata da extinção de cargos e extingue centenas deles, trazendo um prejuízo irreparável para a carreira dos servidores públicos federais e também para a qualidade de ensino ofertada pelos institutos federais e universidades públicas. Seguindo, falaremos da medida provisória 914, que trata do processo de escolha de reitores das universidades e institutos federais. E, finalmente, trataremos do ofício circular 08, do MEC, que trata de despesas com pessoal ativo e inativo das unidades vinculadas ao MEC. Qual que é a ideia da live? É que, conforme as perguntas cheguem, elas serão respondidas e, caso as pessoas, mesmo tendo curiosidade, não se sinta à vontade para fazer as perguntas, a gente vai oferecer outras lives, vai realizar outras lives que serão contempladas com outros temas de relevância também para as nossas carreiras e para os servidores públicos federais. Olá, tudo bem? Eu sou o Valmir Vieira de Andrade, advogado, sócio integrante do escritório Wagner Advogados Associados. Muito obrigado por aqueles que nos assistem nesse momento ao vivo ou até mesmo acessarão depois. Estamos aqui, eu e a Jeane, com o objetivo de trazer alguns esclarecimentos sobre alguns temas. Jeane? Esse é o objetivo. Especificamos alguns questionamentos que estão acontecendo nesse momento, porque os ataques têm sido semanais, muitas vezes mais de um ataque por semana ao direito dos servidores públicos. Seria muito longo, todos vocês sabem, se fôssemos abordar todas as matérias que infelizmente aconteceram em detrimento dos direitos e garantias dos servidores públicos e administração pública praticados pelo atual governo federal, infelizmente, que vem depreciando a categoria de servidores públicos e a administração pública, infelizmente. A Jeane pediu para mim abordar nessa primeira live e, à medida que outras acontecerem, a gente vai elencando outros assuntos, outras medidas provisórias, outros decretos que sejam também de interesse aí dos servidores públicos. Inclusive, Jeane, podemos marcar uma live específica a respeito da reforma da Previdência, que atinge muito os servidores. Eu digo específica porque a reforma da Previdência ela é um tema muito longo, as pessoas têm a sua dúvida individual, poderemos disponibilizar um e-mail para ir respondendo as perguntas das pessoas num outro momento, divulgando previamente. Você indagou sobre o decreto 10.185. Esse é um decreto expedido, editado pelo presidente da República, e ele extingue centenas e centenas de cargos efetivos vagos e que vierem a vagar. Várias categorias, várias carreiras, melhor dizendo, foram atingidas pela extinção de cargos. A desculpa e o pretexto do governo federal é que muitos cargos já não se adequavam mais e nem tinham a finalidade com que eles foram criados outrora para atender o necessário desempenho da administração pública. Por exemplo, o datilógrafo. Quem é datilógrafo hoje já está readaptado em outras funções, trabalhando como digitador, em computador, em outras situações, e outros diversos cargos que foram extintos ou à medida que vierem a vagar. Isso atinge consideravelmente a administração pública. Nós ainda não concluímos um estudo sobre isso. Temos compreensão que a Constituição Federal
lá no artigo 84, estabelece que compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, é uma prerrogativa do presidente da República, quando os cargos são vagos, fazer essa extinção. Assim como também é uma prerrogativa do presidente da República, no âmbito do Executivo, criar os cargos. Tá? Agora, o que nós estamos analisando, se realmente esses cargos, centenas de cargos, e o PCCETAI é um dos mais atingidos com relação aos servidores técnicos administrativos, se esses cargos realmente são vagos, ou que vierem a vagar, e o interesse na manutenção de cargos na administração pública. As universidades, institutos federais, pode ter extinto alguns cargos aqui que talvez seja interesse no funcionamento da administração pública. Então, nós estamos fazendo toda uma análise detalhada de cada um desses cargos. Foram extintos diversos cargos, né, como do Plano de Classificação de Cargos, o PCCC, do Ministério da Saúde, do PCCETAI e de outras carreiras aí, como da FUNASA, órgão central do CIPEC. Então, tudo isso envolve uma complexidade. Eu gostaria até de lembrar, Jeane, acredito que você tem alguma pergunta, que a situação da extinção de cargos também, nós já tivemos lá em 2010, o decreto 7.232, que ele também já extinguiu diversos cargos. E havendo essa prerrogativa do presidente da República, em situações que sejam específicas, né, diante da previsão constitucional e com amparo na lei, às vezes fica muito difícil você ir para uma DIN para manter cargos que já sejam vagos e tendo essa previsão constitucional da presidência da República. Gostaria de destacar o impacto disso para o servidor diretamente que possa ser atingido. Bom, ou o cargo já está vago, o servidor já se aposentou, não exerce mais aquele cargo, ou então ele virá a vagar no futuro. No momento, essas carreiras, elas se mantêm, né? Se mantêm naquela previsão de forma de pagamento, com as tabelas remuneratórias, tudo. O cuidado que precisa se atentar é no futuro, caso advenha uma nova carreira, né? Para que esses servidores eles não fiquem sem ter uma carreira ou uma carreira extinta que não seja dada nenhuma atenção. Muitos se aposentam, por exemplo, com o princípio da paridade nos seus proventos de aposentadoria. Eles têm o direito ao mesmo reajuste e mesma concessão de mesmas vantagens concedidas aos servidores em atividade. Mas se a carreira foi extinta e não se prevê um enquadramento numa nova carreira, corre-se o risco de um esquecimento desses servidores e ele ficar em uma carreira extinta e sem qualquer reajuste. Então, é bastante grave isso e tem que se ter um cuidado sempre para o futuro. Ok, então podemos passar para o segundo ponto, que é a medida provisória 914. Com relação à medida provisória 914, ela foi editada até de uma forma surpreendente à véspera do Natal, porque ela é datada do dia 24 de dezembro, e essa medida provisória ela dispõe sobre o processo de escolha dos dirigentes de universidades federais, dos institutos federais e também do Colégio Militar. Dia 24 de dezembro, sabemos, né, que essa medida provisória, inclusive, ela é questionável, tendo em vista que ela não preenche os requisitos de medida provisória, que é o caráter de relevância e urgência. Qual seria a urgência de uma medida provisória para dispor sobre o processo de escolha de dirigentes das universidades e institutos federais, à véspera de um Natal? Isso deveria correto o trâmite através de um projeto de lei encaminhado regularmente pelo Executivo ao Congresso Nacional. Então, entendemos que a medida provisória ela não preenche sequer os requisitos constitucionais para ser uma medida provisória. A medida provisória ela tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, está tramitando junto ao Congresso Nacional.
Tá. E quais as medidas jurídicas que o SINASEF pode propor com relação à possível inconstitucionalidade de uma medida como essa? Tá. Já tramita hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a DIN 6315. Inclusive, essa semana, nós habilitamos o SINASEF na condição de amicus curiae. O amicus curiae é aquele amigo da corte, que nós estamos tentando ir reforçando a questão da inconstitucionalidade junto com os argumentos do proponente dessa ação direta de inconstitucionalidade. Importante observar que medida provisória ela tem um prazo de vigência, que se não for aprovado nesse prazo de 60 dias mais 60 dias, ela perde a validade, voltando a ter vigência a legislação anterior. Isso é importante atentar também, porque nós já tivemos algumas medidas provisórias que foram propostas pelo presidente da República dessa forma e acabaram não vingando não foram apreciadas pelo Congresso Nacional, perderam a validade. Independente disso, a ação direta de inconstitucionalidade, que já habilitamos o SINASEF como amicus curiae para acompanhar e atuar, demonstrando que não preenche os requisitos constitucionais a respeito de medidas provisórias, e também as instituições federais de ensino, universidades e institutos federais têm sua autonomia e já há toda uma legislação que rege regularmente esse processo de escolha, sem condições de ter essa interferência que almeja o presidente da República. Podemos passar, então, para o próximo ponto? Sim. É o ofício circular do MEC 08, que trata da despesa de pessoal, né, ativo e inativo das unidades vinculadas ao MEC. Esse ofício também nos surpreendeu, nos pegou de calça curta, né, e vem dele alguns prejuízos consideráveis para a carreira. Fomos todos surpresos em dois aspectos com o ofício circular número 8 de 2020, agora do último dia 4 de fevereiro de 2000, desse ano agora, e tem o ofício número 40 também no MEC atrelado a esse. E o ofício número 08, né, assinado pelo subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC, o que ele faz, na verdade, é um alerta que deve ser cumprida a lei de responsabilidade fiscal e também a lei orçamentária, dizendo o que foi encaminhado pelo MEC para o Congresso Nacional a título de orçamento para as universidades e institutos federais, de orçamento esse do MEC. E destaca o referido ofício que, na verdade, o Congresso Nacional aprovou o orçamento com uma redução de 2,7 bilhões, resultando no orçamento final de 71,9 bilhões. Então, que diante disso se impõe um maior rigorismo nas contas das universidades e dos institutos federais. Cumpre lembrar que o próprio MEC já encaminhou uma previsão orçamentária bastante abaixo da previsão orçamentária de 2019. E ainda vem o Congresso Nacional e realiza uma redução ainda, né, nos valores previstos. Esse ofício, na nossa concepção, não está fazendo nenhuma ameaça às instituições, mas sim apenas um alerta. E o próprio ofício diz que devem observar as legislações pertinentes e abster-se de realizá-las em montantes cujos totais não estejam devidamente autorizados. Tão logo saiu o ofício, e um segundo fato que nos causou uma grande preocupação foi o entendimento da Universidade Tecnológica do Paraná. Sim. Que é a Universidade Tecnológica do Paraná, através do entendimento que não foi firmado nem pelo reitor da Universidade Tecnológica do Paraná, mas sim pela diretora de gestão de pessoas, dos recursos humanos daquela instituição,
dizendo que, tendo em vista o ofício 8 do MEC, estava suspendendo qualquer concessão de RSC, RT, adicional da insalubridade, adicional da periculosidade, radiação ionizante, auxílio creche, auxílio natalidade, adicional noturno, pagamento de horas extras, e que todos os processos, todos os pedidos, eles seriam analisados, deferidos, publicada a portaria, no entanto, não implementada em folha de pagamento. E ainda se ficaria com uma tabela, vamos dizer assim, uma planilha dizendo todos os processos que foram solicitados, que foram deferidos, mas não pagos, para no futuro, se tiver condições de pagar, feito o pagamento. Isso gerou uma grande repercussão. Para nossa surpresa também, uma terceira surpresa, que hoje em dia já nem se tem mais surpresa, de tantas que se tem, já está se tornando algo constante, essas precipitações. O Instituto Federal também de São Paulo diz que, enquanto não tivesse um maior esclarecimento, suspendia qualquer concessão de direitos aos servidores. E ainda, um fato grave, dizendo que não se poderia prover os cargos necessários na própria administração pública, algo que já está sendo questionado há algum tempo também, em outros momentos, pelo presidente da República. Bom, tão logo tivemos ciência disso e preocupados, as assessorias jurídicas, né, do Andes, Sinasef e Fazubra se reuniram para a gente tratar desse tema. As assessorias até compreendem que é uma complexidade porque envolve a lei orçamentária e que nós precisamos ter uma análise mais profunda a respeito dessa questão orçamentária e toda essa legislação, e estamos verificando melhor todo o sentido disso. Né? Também, nessa reunião, que as 3 assessorias das entidades que foram, essa reunião provocada até pelo Sinasef, Andes e Fazubra, para que acontecesse entre os advogados e ter uma conduta uniforme de atuação, compartilhando e dividindo as questões técnicas, né, para uma melhor atuação, que era de extrema importância também a atuação da Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, e do CONIF. Então, logo, durante a reunião, foram mantidos contatos com os representantes da Andifes e do CONIF, alertando a respeito disso. Nos informaram que estavam fazendo reuniões com o TCU, a Andifes, né, para ter uma melhor compreensão e esclarecimento dessa matéria, e que a orientação era exatamente de que os reitores fossem cautelosos e prudentes, no sentido de que não encaminhassem suspensão dos direitos dos servidores enquanto não tivesse uma melhor definição das matérias até a respeito do texto desse ofício 8 do MEC, para fins de não prejudicar os servidores. Entendemos que a conduta da Universidade Tecnológica do Paraná e também do Instituto Federal de São Paulo, e me parece que já teve outras instituições que também suspenderam, acho que mais 5 ou 6 que também adotaram esse entendimento, são atitudes completamente precipitadas. Se precisa ter uma análise mais detalhada do assunto. Me parece que até o ministro da Educação veio divulgar um vídeo dizendo que não era tudo isso, né? Que vai envidar esforços para se liberar os demais recursos necessários. E algo bastante interessante que nós tivemos é que algumas universidades já começaram a ter essa cautela e prudência, como a questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo que vai manter as contratações porque elas são necessárias e que vai manter o pagamento de todos os direitos dos servidores públicos, que também são necessários porque tem legislação específica. Da mesma forma, a Universidade de Brasília também já publicou um informe dizendo que os cargos que estão sendo providos são cargos vagos em razão de aposentadorias, licença maternidade, afastamentos, e são necessários para manter a eficiência e a continuidade da própria universidade, e que os direitos dos servidores continuarão sendo pagos.
O que resulta, que a gente parece que percebe, é assim, alguns locais com medo de invocar o seu CPF, né? Alguns gestores com medo de que seu CPF seja responsabilizado por não cumprir lei da responsabilidade fiscal ou até mesmo a lei orçamentária, optaram pelo quê? Vamos cortar nos servidores. E o servidor poderá ir na justiça. Então, em linhas gerais, é preciso que as universidades se manifestem, os institutos federais também, com cautela, prudência, não aplicando esse entendimento que tanto prejudica os servidores públicos nos seus direitos que estão na Constituição Federal e também tem lei própria, ou seja, tem que ser cumpridos. E entendemos que vamos concluir logo essa análise e também que poderá até mesmo, talvez, se necessário for, adotar medidas judiciais locais contra esse entendimento, assim como servidores que forem prejudicados por esse tipo de conduta de aplicação equivocada do ofício circular número 8 do MEC. Nessas situações, Valmir, que o servidor se sinta prejudicado, ele concluiu um mestrado, um doutorado, e quando entra com uma solicitação de qualificação, de elevação e é indeferido, qual seria o procedimento desse servidor para evitar perdas, prejuízos maiores? Nessa situação, sendo uma questão individual, né, se for específica para o servidor individualizado, ou alguns poucos servidores, a nossa recomendação é ingressar com o processo judicial individual. Tá? Outras medidas poderão ser tomadas a depender da compreensão que se tenha sobre esse tema. Mas, no momento, estamos concluindo nosso parecer jurídico, juntamente com Andes, Fazubra e as assessorias jurídicas, para ter uma maior compreensão da matéria. Esperemos que os institutos federais e universidades mantenham a forma como sempre vinham praticando, sem prejudicar o servidor individualmente por equívoco na compreensão desse ofício circular número 8, mas aqueles que forem prejudicados e se a instituição não recuar nesse entendimento, caberá ação local e tanto coletiva pela seção sindical ou até mesmo individual, caso permaneça a recalcitrância nesse entendimento. Bom, então a gente conclui aqui a nossa live, né? A gente espera ter atendido as expectativas, ter respondido dentro da possibilidade do tempo que nos foi definido as dúvidas de vocês. Estamos aqui para receber os questionamentos, né? Não só com relação a esses temas que tratamos hoje, mas com referência a outros temas. Tá? Boa tarde a todos e a todas, muito obrigada. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. E aí? Estou meio